crianças, tudo bem com vocês? A professora deixou um vídeo para vocês assistirem no sistema. Esse vídeo fala sobre as gírias, que é um dos temas que nós vamos falar na aula de hoje. Então assista essa aula, esse videozinho, para você compreender um pouco mais do assunto e nós vamos para a nossa aula. Pegue o seu livro A e abra na página 96, que é a página que nós vamos começar a estudar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa língua portuguesa. Quando nós falamos de língua portuguesa, nós estamos falando do idioma, não estamos falando de uma parte do nosso corpo. Então, a língua portuguesa é o nome do idioma mais falado no Brasil. Nós falamos diversos idiomas aqui no nosso país e estudamos outros idiomas, mas o idioma mais falado é a língua portuguesa. Na sessão anterior, você observou que as pessoas podem falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Isso acontece com as gírias. As gírias substituem algumas expressões, muitas vezes elas até são palavras engraçadas. Vamos ver um exemplo? Oi, dona Vilma, hoje meu dia foi top. Eu consegui criar um e-mail para a galera da minha sala de aula. E o da senhora, como foi? Oi, Tiago, me encontrei com a patota das antigas. Foi supimpa para dedéu, querido. Obrigado por perguntar. Você conseguiu identificar as gírias nessa conversa? A professora destacou ali. Hoje o meu dia foi top. O que ele quer dizer quando ele diz que o dia dele foi top? E também ele disse que criou um e-mail para a galera. A quem ele está se referindo quando ele diz galera? E a dona Vilma diz assim: me encontrei com a patota. O que será que quer dizer patota das antigas? Foi supimpa pra dedéu. O que ela quer dizer com essas frases? Repare que quando ele diz que criou um e-mail para a galera da sala dele e quando ela diz que se encontrou com a patota, eles estão se referindo à mesma coisa, porém com expressões diferentes. Galera ou patota se referem às pessoas, um grupo de pessoas. Então é uma expressão diferente que se refere ao mesmo assunto. Nesse diálogo nós vemos o uso da linguagem informal. E se eles conversassem na linguagem formal? Como ficaria essa conversa? Vamos ver? Agora nós temos o diálogo dos dois, porém a professora substituiu essa conversa tirando aquelas expressões, colocando as palavras que eles teriam dito se usassem a linguagem formal ou se não utilizassem gírias. Então vamos ver essa conversa. Oi, dona Vilma, hoje meu dia foi muito legal. Eu consegui criar um e-mail para as pessoas da minha sala de aula. E o da senhora, como foi? Oi, Tiago, encontrei com a minha turma de antigamente. Foi bom demais, querido. Obrigado por perguntar. Você percebeu a troca de palavras? Não está errado você usar gírias ou expressões. É só para nós entendermos que a nossa linguagem é muito rica e tem diversas palavras para se referir ao mesmo assunto. Inclusive, as gírias são muito utilizadas nas conversas informais. Agora nós vamos ver que na língua portuguesa, além da gente inventar novas expressões, novas gírias, nós também mudamos a forma de escrever algumas palavras ou até mesmo de falar algumas palavras. Nós não mudamos o sentido, mudamos a forma que nós escrevemos ela. Agora você vai realizar as atividades então da página 96. Atividade 1. Quais das gírias apresentadas nas falas acima você conhece? Então nós vimos ali top, galera, patota, das antigas, supimpa e dedéu. Você já conhecia alguma dessas expressões? Você vai anotar ali na número 1 e vai escrever o que essa expressão quer dizer. Na número 2, algumas dessas gírias são mais usadas do que as outras? Por quê? Você acha que alguma dessas gírias
que são citadas ali, top, galera, patota, das antigas, supimpa e pra dedéu é mais utilizada? As gírias apresentadas no diálogo entre Dona Vilma e Tiago são diferentes, pois eles convivem com grupos de pessoas diferentes e utilizam expressões de acordo com a época em que nasceram. Então essas expressões, essas gírias, elas podem ser menos ou mais usadas também de acordo com a época em que nós estamos. Algumas dessas palavras são mais ditas agora na nossa época e outras não são mais tão usadas porque são mais antigas, são de tempos passados. Agora nós vamos falar um pouco sobre as palavras que mudaram a sua escrita ao longo do tempo. Então, não foram só as gírias que surgiram ou são as gírias só que mudam essas expressões. Até a nossa escrita mudou ao longo do tempo. Vamos ver alguns exemplos disso em uma carta que foi enviada. No ano de 1500, Pero Vaz de Caminha, acompanhando a esquadra de Pedro Álvares Cabral, saiu de Portugal e chegou ao Brasil. Ele escreveu uma carta para o rei Dom Manuel, registrando as primeiras impressões sobre a nossa terra. Essa carta é conhecida como Carta de Pero Vaz de Caminha ou Carta de El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Nesse trecho destacado na imagem a seguir, Pero Vaz descreve o momento em que os portugueses viram o Monte Pascoal, uma montanha perto do Porto Seguro, na Bahia. No trecho destacado ao lado, é possível ver como algumas palavras mudaram com o passar do tempo. Observe. Então, ali em cima nós temos a mensagem como ela foi escrita e como ela seria escrita hoje. Prof, ela foi escrita errado? Não, era a forma que era escrito naquela época, dessa forma estava correto. Hoje já não estaria correto escrever dessa forma. Então observe as setas que apontam a palavra como ela estava escrita na carta e como hoje nós escreveríamos se nós fôssemos escrever. Veja como a palavra você também passou por algumas transformações com o passar do tempo. Aí no contorno que está de cor de rosa nós podemos ver. Então, no começo eles escreviam Vossa Mercê. Depois, com o passar do tempo, começaram a escrever Você me sê. Depois, Vos me sê. Depois, Vos me sê. Depois começaram a escrever Vos sê com o S e o C. E chegou na forma que nós utilizamos para escrever hoje, você. Aí nós temos duas expressões que está escrito ali, o C e C, que são expressões utilizadas na fala, não na escrita, a não ser que nós estejamos representando diálogos, né? A forma que nós utilizamos na escrita é você. Converse com as pessoas que moram com você e faça uma lista de palavras que hoje são pouco usadas ou que foram transformadas com o passar do tempo. Então você pode conversar com as pessoas que moram com você, que você está tendo contato, e perguntar se tem alguma gíria que era muito utilizada na época deles e agora não é mais, ou alguma palavra que era escrita de outra forma e agora não é mais. A nossa língua sempre está mudando, tanto na forma de falar quanto na forma de escrever. Então, com certeza você vai ter bastante informações para colocar nessa atividade. A página 98 diz que há também expressões típicas usadas por pessoas de determinada região brasileira. Nós vamos conhecer algumas delas. Então, você pode olhar na legenda do mapa e pela cor da legenda você vai identificar de onde é cada expressão. Então, por exemplo, a partezinha verde ali do mapa representa o norte. Aí nós temos o retângulo verde lá em cima com 3 expressões utilizadas na região norte. Por exemplo, se alguém diz, aquele lá levou um farelo, quer dizer que aquela pessoa morreu. Ou se a pessoa diz assim, era bem miudinho, queria dizer pequeno. Ou se alguém diz, embora, a pessoa está dizendo vamos embora. Veja também
a região que está de amarelo e a região que está de roxinho. A região que está de roxinho é a nossa região, a região sul. Observe na região sul se alguma das expressões que tem ali são utilizadas pela sua família ou se você conhece alguma delas também. Então, algumas expressões são bem diferentes. Você vai perceber lendo essas expressões apresentadas no livro que existem expressões que chegam até a ser engraçadas, algumas palavras bem engraçadas. Então, todas elas, porém, pertencem à língua portuguesa, por mais engraçada ou diferente que pareça. Algumas ideias, apesar de iguais ou semelhantes, são representadas por palavras diferentes em diferentes regiões do país. Por exemplo, guri é uma palavra adotada no Rio Grande do Sul como sinônimo, que sinônimo quer dizer a mesma coisa, então é sinônimo de menino, moleque ou criança. Dependendo da região, para a mesma palavra, para a mesma expressão, o guri, o menino e o moleque, ainda temos piá, garoto, petis. Então você vai pesquisar em sua casa, na biblioteca ou na internet, palavras ou expressões antigas ou regionais e seus significados. E você vai registrar nas fichas do encarte na página 235. A atividade 5 é como aquela atividade que nós fizemos da carta enigmática. Cada número desses representa uma letrinha. Você vai ir na próxima página, a página 99, e vai realizar a continuação dessa atividade. Por exemplo, a letra A. Tem uma palavra ali que está escrito assim, jerimum, que é uma expressão lá do Nordeste. Aí tem o símbolo de igual. Você vai ver lá na tabelinha que letra o número 12 está representando. Lá na tabelinha, o número 12 é a letra A. Então, você anota a letra A na linha. Depois, você vai olhar o número 17. O número 17 na nossa tabelinha vai representar a letra B. Então, você vai ir anotando para cada número a sua letrinha na sequência que está mostrando na atividade e você vai descobrir o que cada uma dessas palavras aí representa. Elas são como se fossem gírias ou expressões regionais. Você vai observar no seu livro e vai aprender novas expressões. Você também pode fazer uma brincadeira com a sua família de você dizer cada uma dessas palavras e perguntar para eles se eles sabem o significado ou não. Essas são as nossas atividades de hoje. A língua portuguesa é muito legal para a gente estudar, então nós temos muitos assuntos ainda pela frente. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.